pessoal! Meu nome é Tamara Chá da Rosa, eu sou policial civil aqui no estado do Rio Grande do Sul e estou aqui para conversar com você sobre direito constitucional, com ênfase no estudo para a Guarda Municipal. E o que nós fizemos? Nós analisamos o edital, vimos o que é cobrado, ele é um edital bem extenso, e de acordo com as questões cobradas pela Fundatec, separamos os principais tópicos para nós estudarmos aqui hoje. Então vamos começar pelo título 1 da Constituição Federal, que são os princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Duas coisas que precisamos cuidar aqui do caput do artigo 1º. Ele é formado pela união indissolúvel. O que significa isso? É vedado o direito à secessão. Não pode o Rio Grande do Sul decidir que não quer mais fazer parte da República Federativa do Brasil. Ele é formado pela união indissolúvel. E outra coisa que eles podem cobrar na hora da prova é dizer que os territórios fazem parte da República Federativa do Brasil. E como vimos aqui no caput do artigo 1º, não fazem. Quem faz parte são os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, vamos estudar agora os fundamentos, os objetivos e os princípios que regem as relações internacionais. E como que isso é cobrado pela banca? No artigo 1º, nós temos os fundamentos da República Federativa do Brasil. No artigo 3º, temos os objetivos. E no 4º, temos os princípios que regem as relações internacionais. E o que eles fazem? Eles costumam embaralhar tudo e querer que vocês identifiquem o que é fundamento, o que é objetivo e o que é princípio que rege as relações internacionais. Então, para isso, nós temos macetes mnemônicos para vocês identificar o que é fundamento, objetivo e princípios que regem as relações internacionais. Vamos começar então pelos fundamentos, que tem como macete o soci diva plu. Então, o que é esse soci diva plu? É a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Cuidar aqui que eles podem colocar pluralismo partidário, e aí a questão vai estar errada, é pluralismo político. O artigo 3º vai trazer os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E o macete aqui é com Gapruer. Então tem que estar dentro do com Gapruer para ser um objetivo da República Federativa do Brasil. O que é esse com Gapruer? É construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Cuidar aqui que eles costumam colocar reduzir a pobreza e erradicar as desigualdades. E não, é erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. Então, se não estiver dentro dos fundamentos, que são o soci diva plu, não estiver dentro do com Gapruer, que são os objetivos, vamos ter os princípios que regem as relações internacionais, que vamos ler agora. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Então agora vamos falar sobre o artigo 2º da Constituição, que vai dizer que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O que está dizendo aqui é que não irá existir hierarquia entre os poderes. Eles irão exercer as suas funções típicas e atípicas. Exemplo disso: o Legislativo tem como função típica legislar, mas lá nos crimes de responsabilidade ele poderá julgar. O Executivo tem como função típica administrar, mas ele pode também legislar por meio de decreto. E o Judiciário tem como função típica julgar, mas também vai poder legislar quando for fazer seu próprio regimento. Então eu trouxe aqui duas questõezinhas para nós ver como que é cobrado pela banca e vocês identificar esses macetes. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, exceto. Quando falarmos em fundamentos, é aqueles elencados no artigo 1º, que tem como macete o soci diva plu. Então, a soberania está dentro do soci diva plu.
a cidadania também, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. Então, o que não faz parte dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a igualdade social do trabalho e da livre iniciativa. Questão de número 2. Segundo a Constituição Federal de 88, a República Federativa do Brasil, formada pela União Insular de quem? Cuidar aqui que os territórios não fazem parte. É os municípios, os estados e o Distrito Federal. Constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como um dos seus fundamentos. Quais que são os fundamentos? São aqueles elencados lá no Sociedade Plu, que é a dignidade da pessoa humana. Então, agora nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo e estudar o artigo 5º da Constituição Federal. É um artigo bem importante, bem longo, tem bastante informação e que sempre vem nas provas de concurso, de várias formas. Então aqui eu optei por trazer todos os incisos, por mais que são muitos, mas para nós analisarmos todos, para não errarmos na hora da prova. Então vamos começar ali no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, cuidar aqui que é para os brasileiros e para os estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do quê? Aqui o nosso cuidado é que no caput do artigo 1º ele vai trazer algumas informações, que eles costumam confundir com o caput do artigo 6º, que são os direitos sociais. Então aqui temos um macete para vocês lembrar do que consta no caput do artigo 5º. E o macete é LP vis. E o que significa esse LP vis? Liberdade, propriedade, vida, igualdade e segurança, tá? Então aqui vocês têm que lembrar que quando falar em artigo 5º, caput do artigo 5º, são essas 5 palavrinhas que vocês vão precisar marcar na hora da prova, para não confundir com os direitos sociais lá do artigo 6º que nós vamos estudar posteriormente. Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A Constituição de 88, ela trouxe vários direitos, então ela preza muito pelos direitos humanos, e vocês vão ver bastante aqui, quando nós estivermos analisando o artigo 5º, que tem muito direito em relação aos direitos humanos. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Cuidado, na hora da prova eles vão trocar para dizer que é permitido o anonimato. Não é. Por quê? Porque é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É também assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O que está dizendo aqui? Que sim, um pastor ou um padre vai poder ir até o hospital. Tá assegurado isso na Constituição Federal. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todas impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O que está dizendo aqui? Temos como obrigação o serviço militar. Por causa de crença religiosa, um homem que não pode aos sábados se ausentar ou precisa guardar os sábados, vai ser para ele fixada um outro tipo de pena. Vai ter que prestar um serviço à comunidade, alguma coisa nesse sentido. Se mesmo assim, tendo uma segunda alternativa, ele não cumprir, então ele não pode invocar a religião para se eximir de cumprir essa obrigação. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Nesse inciso, nós temos várias informações importantes que costumam ser bastante cobradas em prova. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. E qual que é a exceção? Então, a casa é asilo inviolável, ninguém pode entrar. Mas temos algumas exceções, que são essas exceções que vão ser cobradas pelo examinador. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia por determinação judicial. Então, vamos separar aqui quais que são essas exceções. Temos como regra que a casa é asilo inviolável, ninguém pode entrar sem autorização do morador. Quais que são as exceções?
em flagrante delito ou desastre e para prestar socorro. E aí, em qualquer horário do dia, pode ser à noite, pode ser durante o dia. Para prestar socorro, flagrante delito ou desastre, pode entrar na casa. E com determinação judicial tem que ser no período do dia. É aqueles casos de mandado de busca, que quando amanhece a polícia vai cumprir os mandados de busca. Então é por determinação judicial, pode entrar durante o dia. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, que é no caso das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O que precisamos aqui? Cuidar. É inviolável o sigilo de correspondência, das comunicações, e tanto telefônicas como de dados. No caso de comunicações telefônicas, temos uma exceção, que vai ser por ordem judicial, é aquele famoso grampo do telefone. Só que temos que cuidar que eles costumam mudar na hora da prova, dizer que é para investigação civil. Não, é para investigação criminal ou instrução processual penal. Então, com ordem judicial, é possível para investigação criminal ou instrução processual penal a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. O que eles costumam dizer aqui? Falar que é livre a locomoção no território nacional em qualquer tempo. Não, é em tempo de paz. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Quando falar em reuniões abertas ao público, é sem armas, de forma pacífica, não precisa de autorização e elas não podem frustrar um outro evento que já esteja ocorrendo no local. E o que é necessário? Que tenha o prévio aviso à autoridade competente. Por quê? Porque eles precisam avisar a brigada para que não haja tumultos naquilo, é uma espécie de organização. Então, não precisa de autorização, mas necessita de prévio aviso. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Cuidar aqui para na hora da prova, na ansiedade de fazer rápida, não cuidar o ilícito. Não, é para fins lícitos e vedadas de caráter paramilitar. A criação de associações, e na forma da lei de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Aqui, mais uma vez, a gente viu que não depende de autorização. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Aqui, como eles cobram na prova, dizendo que não tem legitimidade ou dizendo que é só de forma judicial. Não, é tanto judicial quanto extrajudicialmente. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. O que temos que cuidar nesse inciso é que dizer que vai ser uma indenização posterior, não é prévia. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de sua propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. O que está dizendo aqui? No caso de iminente perigo público, iminente é imediato, está acontecendo agora. É aquelas coisas de filme que a gente vê, que vão pegar o carro de quem tá passando a hora, por causa que tá numa perseguição. Se, nesse momento, se acontecer um acidente e o carro vier a ser detonado naquela perseguição, o Estado precisa, sim, indenizar. Vai ser uma indenização posterior àquele fato, né, se houver o dano. I've been trying to fight the demon
questions in my mind. I'll prove it.